meditar com os irmãos aqui no 1 Samuel, capítulo 3, verso 8 ao 10, que diz: O Senhor, pois tornou a chamar Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, ele esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Samuel, ele é uma resposta de oração, de uma mulher chamada Ana, que, devido às suas aflições e por ser constantemente ser irritada e ter uma situação difícil em sua casa, com sua rival Penina, aquilo gera nela uma aflição, uma dor, uma angústia muito grande, mas também é o que impulsiona Ana a ir à casa do Senhor. É o que impulsiona Ana a ir ao templo buscar a presença do Senhor. E muitas vezes nós passamos por situações que não compreendemos o motivo pelo qual Deus permite. Mas o principal motivo é que Deus quer nos atrair à sua vontade, Deus quer nos atrair à sua presença. Deus quer que a gente esteja simplesmente aos seus pés, buscando a sua face. Então, se necessário, Deus permitir situações difíceis para que isso aconteça, Ele vai permitir. Porque Deus, o que Deus mais deseja em nós é que a gente deseje buscar a presença dEle. Não por obrigação, mas por querer estar ali. Mas Ana chega ao templo do Senhor, e ele estava o sacerdote ali, assentado na cadeira. E cadeira fala de posição, fala de autoridade, fala de um destaque. Ele era um sacerdote escolhido por Deus para estar ali. Só que ele tinha uma posição, mas faltava nele posicionamento. E ele então começa a observar. A Bíblia fala que Ana, ela demora na sua oração. Ela não se apressa em sair ali da presença de Deus. Ela não se apressa em ir embora. Porque o que ela estava todo diante do Senhor era tudo que estava no seu coração. Mas ela não estava orando em voz alta. A Bíblia fala que ela falava no seu coração. Então as palavras estavam no seu íntimo, só o Senhor sabia o que ele estava sentindo e colocando a sua presença. E a Bíblia fala que ele começa a observar os lábios de Ana, mas ele, por não entender a situação de Ana, a sua necessidade, ele faz ali um pré-julgamento e disse que Ana estava embriagada. E muitas vezes isso ocorre conosco. Muitas vezes olham para nós, não sabem o que estamos passando, não conhecem a nossa história, mas simplesmente por olharem e tirar uma dedução daquilo que acham, já me julgam. Mas o Senhor é aquele que sonda os corações. E Ele fez isso com Ana. O Senhor é aquele que conhece o nosso íntimo, o nosso interior. E quando Ele começa a falar, a conversar com Ana e entender a necessidade de Ana, quando Ana começa a explicar o motivo pelo qual ele estava ali, ele entende a necessidade. Muitas vezes, antes de nós julgarmos alguém, nós precisamos conversar, nós precisamos conhecer, nós precisamos compreender o motivo e a necessidade de cada um. Nós somos a igreja do Senhor e nós somos a igreja que ajuda, a igreja que levanta, a igreja que auxilia. O Senhor nos levanta para que a gente possa levantar outros, para que a gente possa auxiliar outros. Esse era o papel de Eli como sacerdote, mas ele já não tinha aquela intimidade com o Senhor. Ele estava diante da casa de Deus, mas já não estava há muito tempo na presença de Deus. Ele já não tinha mais o discernimento de ouvir a voz do Senhor. Ele já não tinha o discernimento de buscar o Senhor. Em nenhum momento a palavra diz que ele estava orando, que ele estava buscando. Mas ele começa a observar a oração de Ana. E por não ter ali a sensibilidade, o discernimento, ele então faz o pré-julgamento. Que nós possamos ter esse cuidado de estarmos posicionados como sacerdotes, como membros, como mulher, como homens de Deus, para que no momento certo nós possamos ter a sensibilidade de poder ajudar quem precisa, de poder auxiliar quem precisa, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E Samuel é a resposta do clamor de Ana naquele lugar. Ele nem imaginava que a mulher que ele pré-julgou iria futuramente gerar o seu sucessor, que era Samuel. Mas ali o Senhor, então, no tempo certo, ele visita Ana, ela gera Samuel, e ele é levado ao templo por um voto que ela havia feito. E ali ele começa a servir ao Senhor na sua casa, ainda menino. A Bíblia fala que ele ministrava ao Senhor, que ele estava diante do Senhor o servindo. Porque Eli estava no templo, mas não estava na presença. Mas Samuel, mesmo menino, já estava diante da presença do Senhor. E ali o Senhor decide falar com Samuel. Quando Deus chama Samuel, ele diz: Eis-me aqui. E aí ele vai ali, porque ele ainda não conhecia o Senhor. Ele ainda não teve esse relacionamento com Deus.
E ele, por ouvir esta voz, achou que Eli o estava chamando, mas não aconteceu. Ele mandou ele se deitar, e quando Eli entendeu que era o Senhor o chamando, disse para ele que quando ele ouvisse a voz, para ele dizer: fala, porque o teu servo ouve. Ele, o Senhor, se manifesta a Samuel e diz o que iria fazer sobre a casa de Eli. Porque Eli era um homem que teve a oportunidade de estar diante do Senhor, de estar diante da vontade do Senhor, de priorizar o Senhor. Mas a palavra diz que ele despreza isso, que ele não zela pela presença do Senhor acima dos seus próprios filhos. Porque os filhos de Eli faziam coisas horríveis aos olhos do Senhor diante do templo. Eles, quando o povo ia oferecer os sacrifícios, eles pegavam as partes maiores, nem deixavam o povo sacrificar a Deus, já pegavam partes para ele, ou seja, não honravam o Senhor, não priorizavam a Deus. E Eli sabia de tudo isso, mas ele não se posicionou nem para repreender os seus filhos. Eu perguntei ao Senhor: Deus, tem alguém na Bíblia que os filhos não estavam na presença, mas que o pai não foi castigado? E Deus me fez lembrar de Jó. Os filhos de Jó não estavam na presença de Deus, mas mesmo assim Jó tinha um zelo, o cuidado de oferecer a Deus sacrifício pelos seus filhos. Ou seja, ele não foi descuidado, ele não deixou de se preocupar com a postura dos seus filhos. Tem momentos que a gente não vai poder agir por eles, tem momentos que a gente não vai poder fazer pelos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de direcionar, de interceder, de colocar diante do Senhor. Diferente de Eli, que nem se preocupou, ele nem se importou, nem corrigiu os seus filhos diante do Senhor. E por isso, o castigo de Deus veio também sobre ele e sobre os seus filhos. Mas ali, então, Deus usa um homem de Deus para falar com Eli. No capítulo 2 de 1 Samuel, no verso 27, diz assim: veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Então perceba que Eli, mesmo no templo, já não se relacionava com Deus há muito tempo. Tanto é que Deus usou um homem de Deus para falar com ele. Deus não, como diferente de Samuel, Deus não foi diretamente a Samuel. Mesmo Samuel não conhecendo a Deus, Deus fez questão de se manifestar a ele diretamente, de falar com ele diretamente. Porque Deus sabia, o íntimo de Samuel já conhecia o coração dele, o propósito que havia estabelecido, mesmo ele sendo menino. E ele já sendo sacerdote, avançado em idade, Deus também conhecia o seu íntimo. E já não tinha espaço para que a voz de Deus fosse ouvida. Ele já não tinha a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. E a questão é, será que nós ainda temos essa sensibilidade para ouvir a voz do nosso Deus diretamente falar conosco? Ou será que Deus tem que usar pessoas para que a gente possa ter esse ouvido ativo para ouvir a sua voz? Será que a gente ainda consegue ouvir o Senhor dizer para nós aquilo que precisamos ou não precisamos fazer? Aquilo que Ele deseja fazer em nós, através de nós? Ou será que tem que usar sempre alguém para que a resposta chegue? Tem que usar sempre alguém para que a gente possa ouvir a voz do Senhor? É muito bom quando Deus usa os seus vasos para falar conosco, para confirmar aquilo que Ele fala. Mas quando Deus usa os seus profetas, Deus sempre confirma o que Ele já falou aos nossos corações. Quando você tem um relacionamento com Deus, Deus vai confirmar os propósitos que Ele tem com você. Deus vai confirmar as promessas que Ele tem com você. Mas que nós possamos ter a sensibilidade de estar diante do Senhor. Deus queria se relacionar com Samuel. Deus sabia que ele ainda não conhecia. Mas perceba que Deus poderia desistir de chamar Samuel. Deus chama Samuel por 3 vezes e só na 4ª vez ele entende, porque ele o ensina. E o Senhor na primeira vez ou na segunda poderia desistir de chamar, não vou falar mais, porque ele não está entendendo que sou eu. E quantas vezes o Senhor nos chama e nós não temos esse discernimento, essa sensibilidade de entender que é Ele nos chamando. Mas diferente de nós, o Senhor não desiste. O Senhor ele insiste em chamar, o Senhor ele insiste em falar conosco. O Senhor sempre insiste em se relacionar com o seu povo. O Senhor sempre insiste em ter ali uma intimidade com o seu povo. O Senhor sempre insiste em que a sua igreja pare para ouvir a sua voz, que a sua igreja se volte à sua vontade, que a sua igreja tenha a sensibilidade e o desejo de se relacionar também com Ele. Que dentro de nós, como Samuel, possa queimar esse desejo de conhecer o Senhor. Porque as únicas vezes que Samuel não discerniu a voz de Deus foi no capítulo 3. Porque daí em diante, nunca mais Samuel deixou de ouvir a voz do Senhor. Nunca mais Samuel deixou de se relacionar com o Senhor. Que nós possamos todos os dias não desejar só estar na casa de Deus, mas todos os dias estar na presença de Deus, para estar se relacionando com Deus em todo o tempo. Amém?